Agora 2h25, de volta com o Estúdio CBN desta segunda-feira, com uma chuvinha constante aqui, pelo menos na região dos estúdios da CBN, Jardim São Gabriel, aqui em Campinas. Já teve chuva mais intensa aí no horário de almoço e um friozinho mais intenso. E a gente tem inclusive um alerta da Defesa Civil do Estado para uma queda aí mais acentuada de temperatura. Esse frio intenso mesmo deve começar aqui no estado a partir de quarta-feira e as mínimas podem chegar a 2 graus em algumas regiões. A gente conversa sobre isso agora com o Tenente Maxwell de Souza, ele que é diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado aqui de São Paulo, que emitiu esse alerta aí para queda intensa, né, acentuada de temperatura. Tenente, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde, um prazer falar com todos vocês. Alerta de frio, e frio que vai pelo menos aí até quarta, comecinho da quinta-feira. Pois é, Tenente, muita gente tem chamado, inclusive, né, esse frio que está chegando de ondas de frio, mas é de fato uma onda de frio para esse período. São temperaturas aí mais baixas do que a gente espera normalmente nesse período de inverno, né, que começou aí na última sexta. Sim, é uma onda de frio porque ele está classificado como um período onde nós vamos ter temperaturas mínimas até 5 graus abaixo do que é a média para esse período. Então, de fato, vai ficar mais frio do que habitualmente fica para esse período. Estamos no inverno, o inverno começou no fim de semana, já é uma estação fria, né, a mais fria do ano, mas nesta semana, em razão de uma frente fria que está passando por São Paulo agora, inclusive, por isso que está chovendo em Campinas. Sim. Não só em Campinas, mas está chovendo em outras regiões do estado, vai chover o dia todo, vai ficar esse clima de tempo fechado, um pouco abafado, com ventos, tá? Alguns momentos com rajada de vento, e esse vento ele nos coloca em atenção, porque em alguns momentos da tarde ele pode aumentar de velocidade. Tanto Campinas quanto a região da Grande São Paulo pode ter ventos de até 60 km por hora, em alguns momentos até um pouquinho mais, podendo beirar os 80 por hora, e é um vento que pode derrubar árvores, destelhar casas. Por isso a gente vai ficar em atenção durante toda essa segunda para os efeitos das rajadas de vento. E aí, durante a madrugada, a chuva para, o vento diminui, mas o frio se intensifica. A gente vai dormir hoje com mais ou menos 14, 15 graus de temperatura mínima e acorda amanhã, né, por volta de 5, 6, até 2 graus em algumas regiões. Tenente, e essas condições, além do potencial de estragos, né, que o senhor citou por conta do vento mais forte também, elas exigem uma atenção com aquela população mais vulnerável, já que a gente está falando aí de mínimas que podem chegar até 2 graus em algumas regiões, né? Então, aquela atenção redobrada aí com crianças, com idosos e, claro, também com aquelas pessoas em situação de rua. É um cenário que inspira preocupações, né, Tenente? Esse frio, ele é um frio realmente que é um frio extremo, tá? Por isso que a gente alertou. Sempre que as condições climáticas colocam em risco a saúde ou a segurança da população, a Defesa Civil tem a obrigação de alertar e atuar para proteger o cidadão. Então, este frio, você tem toda a razão, é um frio que coloca, sim, em risco as pessoas mais vulneráveis, os moradores de rua ficam numa situação realmente de risco, tá? A gente, infelizmente, já teve casos, né, no estado, em algumas regiões, de pessoas que morreram em virtude da baixa temperatura, por isso que hoje a gente já inicia a ação de acolhimento ali na estação Pedro II do metrô na capital e tem dialogado com os municípios para que essa ação de acolhimento aconteça. A gente sabe que os municípios fazem também, por meio da assistência social, do Fundo Social, trabalhos de acolhimento nos seus territórios, né, dentro das suas cidades, e esse trabalho ele é intensificado quando o frio fica tão extremado quanto hoje. O governo do estado, a Defesa Civil Estadual, apoia os municípios enviando materiais de ajuda humanitária. Na última onda de frio a gente apoiou vários municípios com colchão, cobertor, nem todos possuem o material ali para estartar o abrigo, então sempre que precisam entram em contato conosco, a gente manda esse material. Então para essa semana a mesma coisa, hoje começa o nosso abrigo aqui no centro de São Paulo e os municípios estão fazendo também as suas ações de forma local para acolher as pessoas. E para quem, né, não está numa situação de rua, mas a sociedade, de um modo geral, precisa também estar atento ao frio. Você falou dos idosos e das crianças. Sim. Eles acabam sentindo mais. E eles são os que menos se autocuidam, né? Precisa sempre de alguém olhando por eles. Por isso, nosso pedido aqui para que todo mundo ajude, né? Tem um olhar especial para criança e idoso e não nos esqueçamos dos animais domésticos, hein? Os bichinhos, os pets sentem o frio também, eles precisam ter um cuidado especial durante essas madrugadas.
Tenente, Thalita Souza aqui falando. E aí, claro, você está falando agora, pontuando, né, sobre essa população que acaba sentindo mais frio, os idosos, as crianças, os pets. E a gente relembra também e reforça, eu queria que você complementasse também, por favor, é que além das baixas temperaturas, a sensação térmica acaba sendo menor ainda, acompanhado ali de vento, né, de chuva também, diminui ainda mais e o alerta, claro, acaba sobressaindo ainda mais. Diminui, você falou tudo, Thalita, então uma boa tarde a você. A condição da sensação térmica, que ela tem uma variação em relação à temperatura, né? A pessoa deve estar perguntando qual que é a diferença, que na verdade a sensação, ela leva em consideração a umidade, a velocidade do vento, então por isso que varia de um bairro para o outro. Às vezes eu estou num bairro de Campinas, estou sentindo um frio, quem está no outro está sentindo outro, porque tem a ver com vegetação, mais árvore, menos árvore, questão de depressão, está numa região de vale ou não está, isso varia e isso mexe com a sensação térmica, por isso que alguns pontos da mesma cidade acaba tendo mais frio do que outros pontos. E aí é importante um cuidado redobrado com a proteção, hidratação, gente, beber muita água, lembrar de beber água durante esses dias, porque no frio a gente acaba sentindo menos sede, só que as doenças respiratórias, elas são oportunistas, rinite, sinusite, essas doenças são oportunistas e desidratado, a gente aumenta a condição para sermos acometidos por uma destas doenças ou até mais de uma destas doenças. E vai aqui uma orientação e um pedido especial. Nestas noites muito frias, é comum as pessoas buscarem se aquecer dentro de casa. E aí, para isso, acabam improvisando aquecedores. Isso é um perigo. Então, a gente já viu o caso de gente que ligou o forno do fogão, ligou a boca do fogão e deixou acesa, fez uma fogueira dentro de casa, usou latinha com álcool. E isso é um risco, pode gerar uma intoxicação na família toda e pode gerar um incêndio. Então, gente, nada de improvisar. E quem for usar aquele aparelhinho elétrico, vai também uma recomendação. Não deixa aquilo ligado a noite inteira. Você vai dormir com a sua família, ele pode sobreaquecer, dar um curto na rede elétrica ou até o aparelho aquecer. Ele está guardado o ano inteiro, né? A gente quase não usa aquilo, quem tem em casa. E aí você não sabe muito bem como é que estão as condições técnicas do aparelho. Então a recomendação é, liga 2-3 horas antes de dormir, ele aqueceu o ambiente, tira da tomada e aí o ambiente já vai estar aquecido para você passar uma noite confortável. Orientações importantes, então, para essa onda de frio que está chegando. Esse friozinho de hoje é só o início aí de um frio mais intenso que deve atingir o estado a partir de quarta-feira. Agradeço muito aqui a participação do Tenente Maxwell de Souza, ele que é diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, falando aí sobre esse alerta para queda acentuada de temperatura. Tenente, muito obrigada, viu, pelas informações aqui para a gente. Uma ótima tarde e bom trabalho. Nós te agradecemos, a Defesa Civil está toda de prontidão, o sistema de Defesa Civil aí em Campinas e em todas as regiões. Qualquer necessidade é só nos ligar pelo número 199. Uma ótima semana a todos. Uma ótima semana, muito obrigada, Tenente. Agora, 2h32, a gente faz uma pausa aqui para o intervalo, também para o repórter CBN. Repórter CBN.